Fala, fogueteiro! Eu vou ensinar aqui hoje como que você faz para colocar o seu aplicativo lá num banco de dados. A gente vai aprender a fazer um sistema de criação de usuários e tudo mais. E depois nós vamos colocar ele no banco de dados para que as informações fiquem salvas na nuvem, de forma gratuita. Se você quiser entender tudo, você vai ter que ficar até o final do vídeo, tudo bem? No caso do nosso tutorial de hoje, vamos aprender no Supabase, que é um banco de dados que tem se tornado queridinho da galera aí por ser fácil de usar. Se você não me conhece, eu sou Robson Oliveira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo sobre criação de sites, landing pages e como você faz para desenvolver sistemas de uma forma bem fácil, utilizando apenas inteligência artificial. Fala, fogueteiro! Vamos começar então criando primeiro de tudo o nosso sistema de login. Para criar um sistema de login, você precisa pensar na lógica aí desse login. Se você tiver dificuldade, coloca lá na inteligência artificial que você prefere, como que eu faço para criar um sistema de login lá no meu aplicativo. Ele vai te dar exatamente o prompt que você vai usar para poder ter aí essas informações. Eu vou utilizar esse prompt aqui, ele vai ficar disponível para você aqui embaixo, tá? Você pode copiar e colar, assim como as demais informações que eu trouxer. Eu estou aqui então com um aplicativo que eu já criei no Google AI Studio. Tem aí o seu aplicativo já criado. Se você não tiver o seu aplicativo criado, eu vou te recomendar a entrar aqui na minha playlist, onde eu mostro passo a passo de como que você constrói o seu aplicativo. Primeiro você vai ter um aplicativo para você colocar lá no seu site, se você já tiver WordPress. Depois você vai ter a questão de melhorar a parte visual, para ele ficar bonitão assim, com cara de aplicativo premium mesmo. E aí você também tem a parte de fazer o deploy, que é muito importante, que é quando você de fato tem um link. É importante que você assista esses vídeos para você não ficar perdido em algum aspecto que eu estiver falando aqui. Então, caso você tenha alguma dúvida, esses vídeos eles vão te explicar e conforme necessário for, eu também vou te apontar aqui para você, né, enfim, conseguir fazer a sua aplicação rodar certinho. Então, eu vou colocar aqui já o meu prompt para ele rodando. Enquanto ele vai rodando, eu vou explicar algumas coisas sobre o banco de dados para você não se perder, que é o seguinte. O Supabase, ele é interessante. Eu tenho aqui um diagrama que eu vou te ajudar a, de uma forma visual, entender exatamente como é que ele funciona e por que você vai usar ele e não algum outro, porque você tem várias outras possibilidades. Então ele tem basicamente 50 mil usuários ativos mensais no plano gratuito. Você tem direito a 2 projetos totalmente gratuitos, que é mais que o suficiente para você explorar uma ou duas ideias que você já tiver, tá? Mas ainda assim é bastante coisa, ele é bem generoso nesse sentido. Tem alguns outros detalhes técnicos aqui, e aí nesse caso, qual que é a lógica que nós vamos fazer? Você vai criar o projeto e obter as chaves de API, daqui a pouco eu vou mostrar para você como é que faz isso. Você tem a questão da IA para gerar as tabelas, que nós vamos precisar também, você vai entender o que é tabela daqui a pouco. Você tem a parte de execução do SQL Editor também, em que você vai pedir a própria inteligência artificial para gerar essas SQL Editors e ter ali as suas configurações já criadas somente com alguns prompts para facilitar a nossa vida, até porque a gente quer aí facilidade. Eu estou em cima da informação, mas não importa por quê. Depois de tudo isso, você vai configurar a autenticação dos seus usuários, o que é o mais importante. Uma informação importante antes da gente continuar é que eu pedi exatamente a inteligência artificial para colocar assim, ó, retorne o código formatado em blocos Markdown, né, caixinhas de código. Por quê? Porque quando você vem aqui, ó, no Google AI Studio, você tem que clicar aqui nessa partezinha, tá? Eu tô aqui no painel inicial do Google AI Studio, tá? Não tô no editor ali, no build. Você vai clicar aqui e vai clicar em Raw Mode. Você clica aqui, ele vai retornar caixinhas desse tipo aqui, ó, que são as caixinhas que vão justamente fazer as nossas configurações de fato funcionarem. Sem isso, você não vai conseguir ter o retorno das funções ali SQL para que ele converse com o banco de dados. Ele retornou então uma tela de login lindona para a gente. Vou fazer um teste aqui, que eu vou colocar assim, por exemplo, teste@gmail.com, e ele vai falhar. Obviamente não vai funcionar, até porque a gente ainda não criou nenhum usuário, não tem nada informado ainda para o meu banco de dados. Nesse caso, a gente já pediu no primeiro prompt para ele criar justamente um arquivo para que a gente adicione essas informações aqui. Mas porque a gente não tem que fazer isso ali na unha, né? Porque a gente teria que vir aqui no código. Nós vamos trazer então para ele as informações do Supabase URL e do Supabase chave anônima. E são bem simples de serem conseguidos. Primeiro de tudo, você vai, obviamente, entrar no site do Supabase, em que você vai, supabase.com, tá? Para não ter erro. Vou deixar o link aqui embaixo para você. Você vai entrar e vai fazer uma conta. Depois que você cria uma conta, você consegue conectar, inclusive, com o seu GitHub. Fez a sua conta, você vai, então, clicar aqui, ó. É porque você já tem os projetos, né? Eu tenho um projeto aqui que eu já coloquei. Eu vou colocar um novo projeto, porque eu consigo até 2 contas gratuitas aqui dentro. 2 projetos gratuitos. Então, o nome desse projeto aqui vai ser gestor de cursos, que é no caso o aplicativo que eu estou fazendo. Você vai então colocar uma senha e aqui na parte de região você vai selecionar aqui embaixo, ó, Sup América São Paulo, correto? Depois disso, a gente tem algumas outras opções aqui de segurança, você pode deixar como tá, correto? E aí você vai clicar aqui, ó, em Create New Project. Se tiver tudo certo, ele vai criar para a gente então um projeto.
Essa aqui é a interface inicial. Neste momento a gente não vai entrar em detalhes, mas é importante que você saiba onde encontrar justamente essas duas informações aqui. Eu vou vir aqui então, ó, na parte de configurações, eu vou clicar aqui em Data API, ele vai me trazer um link que é um link comum, e ele serve como a conexão entre as duas informações para que o meu aplicativo saiba exatamente quem que vai ser o banco de dados dele. Então aqui no Supabase URL eu adiciono essa informação, e para eu pegar a minha chave anônima, eu tenho que vir aqui ó, em API Keys. Se eu aproximar mais aqui para não ter erro, você vai clicar em API Keys. E o que é interessante aqui? Que no caso, as suas chaves API é importante que elas não fiquem públicas, elas não podem ser visíveis. Elas não podem estar no seu código, porque senão qualquer pessoa pode entrar e roubar informações, utilizar a sua chave de uma forma bem sacana. Essa parte de segurança é um assunto mais avançado que eu ensino lá no meu treinamento. O link está aqui embaixo, tá bom? Que é o Mestre dos Aplicativos com Inteligência Artificial, em que você vai aprender a forma de segurança para você proteger aí a sua aplicação, porque não adianta só você criar a aplicação, quando você faz ela aqui, ela está aqui, qualquer pessoa pode acessar isso aqui e hackear, e para um cara que sabe hackear, é assim, sem tirar nem pôr. Então, nesse caso, a gente vai utilizar aqui, ó, seria a chave pública. Essa chave pública não tem problema dela aparecer para outras pessoas, porque ela não vai interferir nessa questão. A sua chave secreta, por outro lado, sim, você não pode deixar de jeito nenhum que essa informação vaze. É o tipo de coisa que quando você pega aqui para salvar ela, você tem que guardar 7 chaves num lugar bem seguro que ninguém vai conseguir aí acessar, tá bom? De todo modo, a gente vai pegar a chave de API pública porque é uma conexão direta aqui. Eu vou colocar então aqui, ó, essa informação. E aí, nesse caso, a gente pode dar um run aqui. Se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, comenta aí embaixo, olha o foguete. Eu tenho certeza que esse vídeo está te ajudando, né? Se ele estiver te ajudando, então, deixa o seu like e já se inscreve no canal se você não for inscrito para não perder nenhuma novidade. Porque, assim, esse ano, essa é a onda. Se você quiser aprender sobre a criação de aplicativos e sites apenas com inteligência artificial, aprender os comandos corretos, fazer as conexões certas para que o seu aplicativo se torne funcional e totalmente seguro para você escalar, ou mesmo até para você colocar as suas ideias no ar, trabalhar com isso e ganhar dinheiro, você vai ter que se inscrever aqui embaixo na minha lista de espera. Eu estou planejando uma coisa incrível, então você vai ter que entrar lá no grupo. Se você estiver lá no grupo, você vai ficar aí ciente do que está acontecendo. Então tem uma novidade muito legal chegando e já já a gente vai saber o que é. Mas para isso você vai ter que se inscrever aqui embaixo. Se você estiver vindo do futuro, você vai clicar aqui para poder acessar a nossa página e entender do que a gente está falando. Vale muito a pena. Espero lá, tá bom? Galera, eu tô fazendo os testes aqui só para constar. Eu tô muito feliz com você que tá chegando aqui no canal, tá? Se você estiver gostando dos vídeos, se inscreve aí. Eu tô muito feliz de verdade. A galera tá interagindo, engajando bastante. O canal tá começando a funcionar finalmente. Nesse caso, agora a gente precisa começar a criar tabelas, que seriam as informações que ele vai trazer pra gente, para justamente você ter aqui como as informações serem salvas. No caso do Supabase, ele é um servidor do tipo SQL, ou seja, você precisa de tabelinhas ali para poder fazer as coisas como se fosse o Excel mesmo. Daqui a pouco você vai entender melhor quando elas estiverem prontas, mas o que a gente precisa agora? A gente precisa começar a criar essas tabelas, e por onde eu começo? Eu vou então fazer mais um prompt aqui, de novo, o prompt está aqui embaixo, você vai pedir o seguinte, ó, gere o script para a criação das tabelas no Supabase, para a integração funcionar 100%, para ser usado no SQL Editor, retorne esse script numa caixa Markdown. Vamos dar então um run aqui. Olha o foguete! Dentro aqui da nossa caixinha Markdown, você tem um SQL, que é justamente o que nós vamos usar. E aqui, ó, esse SQL ele tem várias tabelas, e é essas tabelas aqui que vão ser usadas para que as informações elas condigam. Vou então clicar aqui em Board, tá? Vou voltar aqui e vou vir aqui ó, na parte de SQL Editor, tá vendo? Aqui em cima, eu vou clicar aqui. No caso, ele vai te abrir aqui, ó, como se fosse um prompt de comando, um terminal de prompt de comando. Você vai então clicar aqui, vai colar essa informação e vai dar um run. Se tiver tudo certo, ele vai dar um OK. Deu certo. Ele retornou as nossas tabelas. Agora, por coincidência, será que por coincidência as nossas tabelas foram criadas? Olha que interessante. Agora, na hora que eu venho aqui em Table Editor, eu tenho aqui uma série de tabelas que, como eu expliquei para você, parece tipo tabela do Excel. Só que aqui não tem nenhuma informação ainda, porque a gente ainda precisa preencher essas informações com o conteúdo que está lá dentro do nosso aplicativo. Observa, cada tabela dessa aqui ó, tem uma informação. Vamos colocar a nossa primeira informação lá para que nós consigamos aí ter o nosso usuário. Mas antes disso, nós precisamos, primeiro de tudo, de um usuário, não é verdade? Para que a gente visualize o nosso aplicativo por dentro, temos que ter um usuário. Você vai vir aqui em Authentication, você vai clicar aqui ó, em Add User, tá vendo? Em Create New User. Você tem aqui, ó, então, um endereço de e-mail. Nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, e aí você vai colocar isso aqui é tudo fictício, depois eu vou trocar isso aqui, obviamente, né? E aí, no caso, Autoconfirm User, sim. Então, vou criar aqui um usuário. Se tudo tiver funcionado 100%, então, nós já criamos aqui uma tabela.
Agora fica fácil da gente perceber que tem uma tabela, e aí existe uma diferença entre as tabelas que estão aqui e as tabelas que estão no Table Editor. Por quê? Porque está aqui, ó, no Authentication, são usuários. A autenticação dos usuários, que precisa de um e-mail e tudo mais, para ficar tudo certinho e tudo funcional. Ao passo que no Table Editor você tem as outras informações que estão de fato dentro do seu aplicativo. Então, por exemplo, agora nós podemos pegar aqui essas mesmas informações e fazer o login. Tanto é que o login foi feito aqui, por exemplo, na hora que eu entro dentro do meu aplicativo, eu tenho as minhas informações, correto? Então, esse é o meu usuário, então logado como, aqui está o arroba. Eu posso depois, né, aqui no meu sistema, fazer as configurações para que as informações sejam totalmente funcionais, ou seja, que elas conversem entre si. Por exemplo, ao invés de eu deixar o cara logado aqui, ó, joga o cara logado para dentro da tela de configurações. Joga essas informações para dentro da tela de configurações. Deixa eu editar a senha. Deixa eu editar as outras informações. Tanto que quando eu saio aqui do sistema, eu só tenho um e-mail e uma senha básica. Você quer um pouco mais de segurança? Você coloca o quê? O cara confirmar a senha e depois você consegue visualizar a senha. Depois você começa a ter outras opções. No caso do Supabase, ele tem essa questão também de autenticação que ela é muito importante. E ela tem tudo a ver com a parte de segurança aí, que o próprio aplicativo já tem. E o interessante desses, a gente chama de BAS, né? B-A-A-S, que no caso são banco de dados para que você tenha a informação aí. Você vem aqui, por exemplo, em Authentication. Você tem aqui, ó, a parte Sign, né, Providers, ou seja, a pessoa precisa confirmar e-mail e você tem aqui. Na hora de fazer os seus testes, você até pode desativar aqui, tá? E aí você salva. Eu estou bem em cima da informação, né? Deixa eu aproximar mais aqui. Você salva, mas se for o caso de você precisar necessariamente finalizou, depois que você finalizou, você volta, que isso aqui que é muito importante. Agora nós temos mais dois prompts importantes aqui, que são esses aqui. Odeio o script, agora verifique a conexão da aplicação para saber se todas as tabelas necessárias já foram criadas. E depois mais um prompt, que é verifique se as políticas de permissão RSRLS estão corretamente aplicadas. Se existe alguma vulnerabilidade na aplicação, conserte-as. Isso que é importante justamente para que ele tenha aí algumas configurações de segurança. As configurações de segurança, obviamente, são muito mais do que essas, mas pelo menos essas garantem que pelo menos a segurança básica aqui está criada. Obviamente, você não tem como pegar isso aqui e sair vendendo. Existem outras etapas que você precisa aprender. Então, é importante que você tenha parcimônia nessa hora. Isso aqui é um ambiente de teste para você entender como é que você faz as aplicações. E é um ambiente de teste totalmente interno. Então, essas informações elas vão ficar aqui dentro da minha equipe para eu usar na minha empresa, tá bom? Por isso que eu estou criando aqui esse pequeno aplicativo. Beleza, ele retornou aqui, então, para mim, não tem nenhum erro. Se tiver algum erro, a gente conserta, né? Vamos, então, entrar aqui para a gente fazer o nosso teste e saber se as nossas informações estão, de fato, entrando no nosso banco de dados. Se elas estiverem, bem, se não estiverem, a gente conserta. Vou clicar aqui, então, para você entender como é que funciona o meu aplicativo. Eu vou colocar aqui, ó, vídeo. Então, no vídeo, vou clicar aqui para editar. Vídeo de banco de dados, Supabase. Ideia, gravação, edição, thumbnail, publicação, divulgação. Tem aqui o lançamento vai acontecer no dia 26 de janeiro. Então, nesse caso, vou clicar aqui em salvar. Tenho informações, então, adicionadas na minha tabela. Vou, então, aqui, ó, dar um reload no app. Se caso essa informação sumir, é porque o meu app está fora do ar. Se caso a informação ficou, é porque essa informação está tudo certinho no ar. Vamos ver aqui, ó, nas nossas tabelas. Clicar aqui em YouTube Vídeo. Opa, apareceu alguma coisa. O que é isso? Não tinha nada aqui, Robson. Mas o que significa essa benção? Isso aqui, basicamente, seriam os códigos que você vai ter para cada um daqueles campos. Então, cada informação dessa que eu coloquei aqui, por exemplo, a ideia. A ideia é uma tabela. É uma tabela, não, desculpa. A ideia é uma coluna. A gravação é uma coluna. A edição é uma coluna. E aí, quando você tem essas informações aqui, o que é interessante? Que essas informações, elas podem ser inseridas, inclusive, com um CSV. Para quem não lembra, CSV, quando a gente usava o Word, lá em 2010, há uns 400 milhões de anos atrás, as pessoas usavam o CSV justamente para que você tenha os campos, né? Cada campo desse dentro do seu CSV, ele entra aqui, você faz o upload dele, por exemplo, né, de um CSV aqui, e ele já preenche os seus dados dinamicamente. Então, por exemplo, eu já tenho essas informações aqui todas numa planilha. Eu não preciso vir aqui e colocar um por um. Eu posso simplesmente vir aqui e inserir através de uma tabela CSV. Isso é interessante do servidor do tipo SQL, né? SQL. Então vamos fazer um teste de fogo aqui. Eu vou voltar aqui no meu Supabase. Vou vir aqui em Authentication, fazer aquele sistema lá que eu te falei, Sign Providers. Vou tirar aqui Save Changes. Agora nós vamos criar um usuário novo, um usuário totalmente novo. Beleza. Deu certo essa informação. Ele vai sair. Eu vou criar então aqui, ó, clicar em não tenho conta, cadastre-se. Eu vou
diminuir aqui, vou colocar em full screen. Vamos colocar então aqui teste 2, Gmail, vou copiar isso aqui, colocar uma senha bem básica. Aqui nós não fizemos ainda nenhum parâmetro de segurança, nós não colocamos senha com fator, duplo fator de segurança, a gente ainda não colocou senha com caractere especial, a gente não fez nada disso, isso aqui é o raso do raso do raso. Então se você quiser aprender mais, você tem que se inscrever no canal para a gente ter aí essas informações, tá bem? Aí o que acontece? Quando eu criei esse usuário novo, a informação sumiu. Essa informação sumiu por quê? Vamos fazer um teste aqui, eu vou clicar aqui em produto. Vou colocar, por exemplo, o nome de curso, curso 1, teste. Vou colocar o nome do curso aí, mestre dos aplicativos, criar. Criou a tabela, correto? Posso adicionar um módulo, posso adicionar aula. A gente já até faz aqui, ó, para ter bastante material. Na hora que a gente vem aqui no Supabase, no nosso table editor, aqui nos cursos, a gente conseguiu criar aqui, então. A gente tem aqui, ó, mestre dos aplicativos com IA, beleza, bacana. Quando eu venho aqui em YouTube, eu ainda tenho a tabela. Só que a tabela ela sumiu para mim aqui. Ela tinha que ter aparecido. Deixa eu dar um refresh aqui. Vou vir aqui. A informação se mantém. Então, provavelmente, na hora que eu pedi a requisição aqui, ela saiu. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar outros aqui. Ele já salva automaticamente. Não tem nenhum botão de salvar aqui. Eu posso colocar isso depois no código mesmo. E aí, aqui em YouTube, deixa eu atualizar aqui. As minhas tabelas estão aqui. Totalmente criadas, tudo certo. Em Authentication, eu tenho que ter 2 usuários. No caso, ele até colocou um outro usuário que eu tinha tentado antes aqui, né? Mas enfim, isso aqui foi por tabela. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Se ele tiver te ajudado de alguma maneira, comenta aqui embaixo. Olha o foguete. Eu quero saber de você, o que mais que você quer aprender relacionado com esse mundo aqui de aplicação. Eu vou te ensinar a ser seu professor. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo vídeo e olha o foguete!